Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a profecia das 70 semanas do livro do profeta Daniel. Abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, a partir do verso 1. Já pegue aí uma caneta e um papel e vá anotando aí todas as passagens que vai ser lida aqui. Daniel 9, verso 1 diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Artaxerxes, da raça dos Medos, que assumiu o controle do reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, esforçava-me por entender nas escrituras o número dos anos que, segundo a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, haveriam de completar-se sobre as ruínas de Jerusalém, isto é, 70 anos. O povo judeu estava escravizado, estava sob o domínio de Babilônia, estava sob o cativeiro babilônico. E Daniel, ele começou a entender, através do livro de Jeremias, que o período de cativeiro duraria 70 anos. Como ele conseguiu entender esse tempo de duração de cativeiro? Abra sua Bíblia em Jeremias 25, que foi justamente o que Jeremias estudou. Jeremias 25, versículo 11 e 12. Veja o que está escrito. Abra aí, Jeremias 25, versículo 11 até o 12. Está escrito assim: Toda esta terra será reduzida a ruína e desolação, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Mas passados os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação. Oráculo de Yahvé. Por causa dos seus crimes, bem como a terra dos caldeus, e farei dela uma desolação eterna. Farei vir sobre esta terra todas as minhas palavras que disse contra ela, tudo que está escrito neste livro. Então Daniel, lendo isso aqui, ele agora entende e compreende que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Também em Jeremias 29, verso 10 e 11, abra sua Bíblia aí um pouquinho para frente, veja o que está escrito. Porque assim disse Yahvé, quando se completarem para a Babilônia 70 anos, eu vos visitarei e realizarei a minha promessa, os que vos fazer retornar a este lugar. Sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito. Oráculo de Yahvé, desígnios de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, quando ele leu e estudou sobre esses textos de Jeremias, então ele passou a entender, passou a compreender que o cativeiro duraria 70 anos. E mais, nessa época já estava para se cumprir, já estava para se completar. Então, o que Daniel fez? Daniel, ele fez uma oração a Deus, ele orou e buscou compreensão, né? Ele queria entender como que tudo isso aconteceria, né? Depois que o cativeiro terminasse, o que aconteceria com o povo? Era isso que ele queria entender, né? O que Deus faria, né? Qual era a bênção que viria sobre o povo? Era isso que Daniel queria entender. Então ele faz uma oração a Deus e Deus envia o anjo Gabriel, que traz a explicação para ele, né? E no mesmo capítulo de Daniel 9, agora, você abre a sua Bíblia aí, a partir do verso 24,
o anjo Gabriel agora vem fazer ele entender, o que ia acontecer quando esse período de cativeiro se completasse, que era de 70 anos. Então, o anjo vem até ele, depois que ele ora, depois que ele suplica, aí Deus envia o anjo Gabriel, que agora vai explicar para ele tudo o que aconteceria depois dessa data de 70 anos. Né? O que Deus ia fazer, qual era a bênção que Deus ia dar para esse povo. E aqui no verso 24, o anjo Gabriel agora começa a explicar tudo para Daniel, para o profeta. E aqui no verso 24 diz assim: 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão e apagar os pecados, para expiar a iniquidade e instaurar uma justiça eterna, para sigilar visão e profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Então, aqui o anjo diz que 70 semanas será dada a este povo. Agora ele explica para o profeta que 70 semanas Deus iria dar a este povo, né, para a restauração de todas as coisas e para ungir o Santo dos Santos. Quem é o Santo dos Santos? Jesus. Aqui o anjo está explicando, olha, depois de 70 semanas, depois de acontecer várias coisas, o Santo dos Santos será ungido, que era justamente o Messias, Jesus Cristo. 70 semanas, se você calcular, dá exatamente 490 anos. 490 anos. Esse seria o período que Deus ia dar para o povo judeu, né? Esse seria o período de arrependimento para esse povo, né? Que Deus ia dar. Porque esse povo pecou demais, tinha pecado demais, tinha cometido várias coisas feias na presença de Deus, abominações e tudo mais. Então, eles foram escravizados por Babilônia, né? E ficaram sob o regime do rei da Babilônia, escravizados. E depois de 70 anos, esse cativeiro ia acabar e Deus daria o tempo de 490 anos para o povo se arrepender, para o povo judeu. 490 anos, 70 semanas. E no verso 25 ele diz assim, ó: fica sabendo, pois, e compreende isto. O anjo Gabriel agora diz ao profeta: fica sabendo e compreende isso. Em outras palavras, ele diz assim, ó: agora presta atenção no que eu vou te dizer. Fica sabendo, pois, e compreende isso. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém até um príncipe ungido, haverá 7 semanas, tá? 7 semanas, que dá 49 anos. 7 semanas é o equivalente a 49 anos. Ou seja, o anjo agora explica o seguinte, olha, sabe e entende. Quando saiu o decreto de reconstrução de Jerusalém, de restauração, de tudo, quando saiu o decreto, a construção até um ungido, um governante de Jerusalém de novo, haverá 49 anos, tá? Esse seria o período de reconstrução de toda a cidade e o templo de Jerusalém. Seria 49 anos, certo? E depois de 49 anos, eles iam agora ungir um novo príncipe que ia governar Jerusalém, né? Mas quando daria esse decreto? Quando seria dado esse decreto, né? Aí você agora vai lá no livro de Esdras, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí no livro de Esdras, capítulo 1. E você vai entender esse decreto, né? Esdras capítulo 1,
Abra sua Bíblia aí. A partir do verso 1, diz o seguinte, né? Antes, é interessante notar uma coisa. Houve 4 decretos, né? Houve primeiro o decreto de Ciro, está em 2 Crônicas 36, 22 a 23, que foi no ano 534 a.C. Também houve o segundo decreto, que foi o de Dario, está em Esdras 6, 3 a 8. Isso foi no ano de 521 a.C. Também houve o decreto de Atarxerxes, está em Esdras 7, verso 7, no ano 458 a.C. E também houve o quarto decreto foi o de Atarxerxes, está em Neemias 1, verso Neemias 2, desculpa, verso 1 até o 8. Isso foi no ano de 457 a.C. Mas o decreto verdadeiro mesmo, aonde começaria esse período de 490 anos, é o decreto de Esdras, capítulo 1, versículo 1, que é o que nós vamos ler agora. Está escrito assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra de Yahvé, pronunciada por Jeremias, Yahvé despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar de viva voz e por escrito em todo o seu reino o seguinte: Assim fala Ciro, rei da Pérsia, Yahvé, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos da terra e me encarregou de construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós pertence a seu povo, Deus esteja com ele e suba a Jerusalém, na terra de Judá, e construa o templo de Yahvé, o Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém. Então, a partir desse decreto, que está em Esdras 1, o livro do sacerdote Esdras 1, versículo 1, a partir desse decreto, aqui, começa agora esse período que o anjo disse para Daniel, o período de 490 anos. Tá? E esse período de reconstrução duraria 7 semanas, tá? Que significa que calculando dá 49 anos de construção, tá? Depois de construído, eles ungiu um príncipe para governar a cidade, né? E se completou, né? Agora diz assim: durante 62 semanas serão novamente restauradas, reconstruídas praças e muralhas, embora em tempos calamitosos. Então aqui agora ele diz mais o seguinte: olha, mas ainda em 62 semanas, calculando 434 anos, será reconstruída as praças e os muros em volta, mas isso em período calamitosos, angustiosos, ou seja, Jerusalém ia ter muitos problemas ainda durante esse período de construção dos muros em volta e também das praças, né? E no verso 26 ele diz assim: depois de 62 semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha, e a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será num cataclismo, e até o fim a guerra e as desolações decretadas, né? Então, ele diz aqui o seguinte: depois de 62 semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha, e a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será num cataclismo, e até o fim a guerra e as desolações decretadas, né? Aqui ele já está falando o seguinte, que depois que se completasse esse período de 490 anos, Jerusalém seria destruída outra vez. Por quê? Por que isso ia acontecer outra vez, né? Agora vem a pergunta: por que
Na realidade, esse período de 490 anos que Deus deu ao povo de Jerusalém foi um período para eles se arrependerem, para eles voltarem para Deus outra vez, pararem de ficar cometendo pecado e se voltar para Deus. Mas isso não aconteceu. Jesus veio, o Messias chegou, o Messias foi ungido, foi batizado, o Santo do Santo veio e foi ungido e foi batizado por João Batista e levou a mensagem ao povo. Mas o que aconteceu? O povo não se arrependeu, o povo endureceu o coração mais uma vez para Deus. Então aqui, no verso 27, diz assim: Ele, referindo-se a Jesus Cristo, referindo-se ao Santo dos Santos, ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana e fará cessar o sacrifício e a ablação, e sobre a nave do templo estará a abominação da desolação, até o fim, até o termo fixado para a desolação. Então ele diz aqui que Jesus firmaria aliança com o povo judeu por uma semana, né? Firmaria aliança com uma semana. Aí durante uma semana e pelo tempo de meia semana, ou seja, na metade da semana, ele faria cessar o sacrifício e as ofertas de manjares, ou seja, na metade da semana, da última semana, né? Da última semana das 70, que se completaria os 490 anos, Jesus ele morre crucificado. Ele morre crucificado e aí cessa todo o sacrifício dos cordeiros do Velho Testamento que tinha. Ele cessa tudo, ele acaba tudo, né? E foi isso justamente o que aconteceu. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou em duas partes e ali todos aqueles sacrifícios de cordeiro que apontava para ele mesmo, que era o Messias, agora acaba, né? Ele cessa, justamente como está escrito, né? Na metade da semana ele cessa todo o sacrifício e morre ali crucificado, e ali ele põe um ponto final em todos aqueles rituais de sacrifício que apontava para ele mesmo, para o Messias crucificado, né? Então ele cessa ali na metade da última semana para se completar os 490 anos, né? Então o que acontece? Cessa todo o sacrifício simbólico de Cristo e o véu do templo é rasgado, né? E depois que isso acontece, ainda resta agora 3 anos e meio, né? A metade da última semana, 3 anos e meio, né? Na metade da semana ele cessa o sacrifício, mas ainda fica faltando 3 anos e meio. Então o que acontece? Depois de 3 anos e meio da morte de Cristo, morre agora Estevão, apedrejado, né? É aonde se completa os 490 anos, com a morte e apedrejamento de Estevão. Estevão era o último pregador dos judeus, era a última esperança do povo judeu. Mas o que acontece? Eles apedrejam Estevão, e aí se conclui agora os 490 anos, as 70 semanas agora que Deus deu para o povo judeu, agora ela termina, ela encerra, né? Então, o que acontece? Terminou o período aqui na morte de Estevão, de 490 anos. E o que acontece depois? O que o anjo disse? Que depois de tudo concluído, Jerusalém seria destruída mais uma vez, né? Por quê? Porque o povo endureceu o coração a Deus mais uma vez. Então, no ano 70 da era cristã, Jerusalém agora ela é totalmente destruída e devastada, né? E então aqui você vê que se cumpre certinho os 490 anos que Deus deu para o povo judeu,
né? E esse tempo era para o povo se arrepender, para o povo se voltar. Deus ia libertar eles do cativeiro que durou 70 anos. Deus libertou, Deus fez eles restaurar o templo novamente, né? Mas mesmo com tudo isso, mesmo com esse período que Deus deu para todos eles, o povo judeu, mesmo assim, eles endureceram o coração e não se voltaram para Deus. Rejeitaram o Messias, né? Por isso que ele mesmo disse, veio para os seus e os seus o rejeitou, né? Ou seja, Jesus, ele foi rejeitado pelo povo judeu, né? Toda essa profecia aqui o anjo explica para Daniel. Mas ele diz, olha Daniel, isso aqui não é para o teu tempo. Eu estou te explicando aqui tudo, mas tu vai descansar, tu vai dormir, porque tua glória é certa, né? Tua salvação é certa. Mas tu não vai ver esse tempo. Tu não vai chegar a ver esse tempo. Esse tempo ainda é por um período ainda muito distante, um tempo muito, muito distante ainda, né? E foi justamente o que aconteceu e se cumpriu os 490 anos que Deus deu para o povo judeu. Mas, infelizmente, eles não se arrependeram, né? Depois de 62 semanas, ou seja, 474 anos, Jerusalém seria totalmente reconstruída. Depois de 49 anos de início de construção, 7 semanas seria um príncipe para governar, seria um príncipe ungido para governar a cidade outra vez, né? E depois das 62 semanas, o ungido será eliminado outra vez, né? E a cidade do santuário será destruída outra vez. E foi isso que aconteceu. Os 490 anos se completaram e o povo não se arrependeu. E no ano 70 da era cristã, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída mais uma vez, porque o povo judeu não aceitou, não recebeu o Messias, ou seja, o Santo do Santo, o ungido, o Santo do Santo. Eles rejeitou. E foi essa a profecia que se cumpriu aqui de Daniel capítulo 9. Essa é a compreensão dessa profecia. É claro, existem muitas especulações, existem muitas pessoas que interpretam essa profecia totalmente diferente da verdadeira interpretação, tá? Mas a verdadeira interpretação é essa aqui. A verdadeira entendimento dessa profecia é isso aqui, tá? Não se trata tem gente que interpreta aí que a última semana é agora no final dos tempos, que esse tempo foi parado, interrompido, essa última semana ela tem que se completar agora no final. Não é nada disso, tá? Não é nada disso. Essa profecia aqui se trata da libertação do povo do cativeiro babilônico, que duraria 70 semanas, e se cumpriu, né? E era uma profecia que estava escrita em Jeremias. Se trata também de que depois de 70 semanas de cativeiro, Deus ia libertar o povo para reconstruir de novo a cidade, e duraria 490 anos. Porém, o povo não se arrependeram, né? E por isso aconteceu o que aconteceu. Rejeitaram o Messias, o ungido veio, ele foi rejeitado. Na metade da última semana, ele foi morto, cessou todo o sacrifício que simbolizava ele mesmo na cruz, crucificado. Depois faltaria 3 anos e meio para completar a última semana. Estevão é morto apedrejado. E aí se cumpre os 490 anos. E, como o anjo tinha dito, Jerusalém será destruída novamente. E foi justamente isso que aconteceu. No ano 70 da era cristã, Jerusalém foi totalmente destruída. E como o anjo disse, e até o fim, até a volta de Cristo, guerras e mais guerras irão acontecer nessa cidade. E o que está acontecendo? Guerras e mais guerras você vê lá no Oriente Médio, como o anjo profetizou, como o anjo disse ao profeta, né?
até o fim isso acontecerá. Não só lá, mas no mundo inteiro. Guerras e rumores de guerras em todo o mundo, até a volta do Filho do Homem. Amém? Então eu espero que você tenha compreendido esse tema maravilhoso, essa profecia maravilhosa do profeta Daniel, das 70 semanas, ou seja, 490 anos. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado, estudado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, porque aqui o Evangelho é pregado do jeito que ele é para ser pregado. Toque o sininho aí, deixe seu like e se inscreva nesse canal. Induza pessoas também a se inscrever nesse canal. Ajude esse canal, porque esse canal tem como objetivo levar o Evangelho eterno para todos os povos. Amém? Eu espero que você tenha compreendido. O próximo estudo, não perca, o próximo estudo será às 2.300 tardes e manhãs, tá? Não perca, porque é mais um estudo maravilhoso do profeta Daniel, do livro de Daniel, tá? Não perca o próximo estudo às 2.300 tardes e manhãs. Muito obrigado, que Deus abençoe você e toda a sua família, e estude sempre a Bíblia, se apegue sempre com Jesus Cristo. Dobre seu joelho todos os dias em oração e deixe Jesus viver em você. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo. Tchau!